Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo ao Entre Nós, o podcast com a médica psiquiatra Márcia Schmidt e que fala sobre saúde mental. No primeiro episódio, falamos sobre ansiedade, no segundo, sobre depressão. E neste, nós vamos abordar um tema extremamente delicado e importante, que é a pedofilia. Vem conosco, que o Entre Nós está só começando. Olá, doutora Márcia, muito obrigada por estar mais uma vez conosco no Entre Nós. A doutora Márcia, que é médica psiquiatra, tem mais de 20 anos de experiência e que neste episódio nós vamos falar sobre um tema extremamente delicado, importante e que precisa ser esclarecido. Já começo te perguntando, doutora Márcia, o que é pedofilia? Francine, um tema bastante pesado, mas importante, né, de ser abordado. E eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar de novo aqui com vocês. A pedofilia, ela é um transtorno, ela é um distúrbio da preferência sexual, que nós chamamos de parafilias. Existem vários tipos de parafilias. Então, a pedofilia, ela estaria dentro desse grupo e ela se caracteriza por um padrão, é uma repetição de padrão. Não é uma atração isolada de uma pessoa que um dia pensou ou fantasiou com uma criança. Esse é um padrão que ele se repete. E, em geral, ele começa muito cedo já a se manifestar. E é um transtorno, a gente pode dizer assim, que uma pessoa que tem esse padrão não tem cura? Assim, ela é pedófila e está na pessoa? Francine, como ele é um padrão que ele se repete e muitas vezes a pedofilia ela vem dentro de outras doenças que nós chamamos de comorbidades, né? Uma das mais comuns é a sociopatia, né? Ou psicopatia, dependendo, né, de como nós iremos classificar, se através do CID ou do DSM. Então, o que é a pedofilia? É um padrão de um distúrbio da sexualidade que se repete, em geral já com uma manifestação muito cedo na vida do paciente, aonde a atração sexual, o desejo sexual, ele é direcionado sempre para crianças ou adolescentes. Quando eu falo adolescentes, em geral mais ou menos até 13, 14 anos, né? É aquele padrão mais infantil sempre da preferência e que infelizmente, Francine, pode acontecer até entre bebês, até crianças muito pequenas. Então, a pedofilia, ela não respeita nenhuma fase da infância. E ela tem características, assim, que nos preocupam muito, né, como psiquiatras, porque nós não conseguimos, assim, elaborar um padrão, um estereótipo do pedófilo. Né? Porque se tu vai me perguntar assim, ó, Márcia, como é o pedófilo? Como é que a gente identifica um pedófilo na rua, no trabalho, né, numa rede social? É muito difícil, porque o pedófilo, ele não tem, como eu disse, um padrão único. Muitas vezes são pessoas acima de qualquer suspeita. Que tu vai dizer assim, não, essa pessoa jamais teria um comportamento abusador de crianças. Então, podem ser pessoas assim, ó, que trabalham com crianças, pessoas da sociedade, educadores, religiosos, né? Quando a gente fala em abuso sexual, na sua maior parte é em relação a meninas, mas também existem abusadoras. Tá? Então, a gente precisa ter uma visão muito ampla desse transtorno, né? O que, em geral, as pessoas, elas pensam assim, como é um distúrbio, é uma doença relacionada a crimes, muitas vezes, que serão pessoas com aquele aspecto mau, aquele aspecto doentio, às vezes mal vestidas, mal cuidadas, e a pedofilia não respeita critério nenhum.
Muitas vezes são pessoas bonitas, bem articuladas, sedutoras, que vão se aproximando de famílias, né, de crianças, através de jogos, da rede social, que a gente vai conversar um pouco mais depois, e vão ganhando a confiança daquela criança, de uma maneira muito sorrateira. Vão envolvendo a criança, vão escutando, vão criando também uma oportunidade na vida daquele jovem. E aí que começa a acontecer o abuso. Muito dificilmente, Francine, o abuso, ele acontece nos primeiros contatos de um pedófilo. Porque a primeira estratégia é justamente ganhar confiança desse jovem. E essa pessoa pedófila, ela faz isso racionalmente? Ela procura profissões ou procura situações que ela possa estar perto de crianças, perto, né, de adolescentes ali, que, né, até 12, 13 anos. Ela racionalmente, ela sabe que faz isso? Muitas vezes, sim. Elas buscam profissões que facilitem o contato com outras pessoas. Muitas vezes não necessariamente crianças, mas que também o público jovem esteja presente. E isso torna ainda mais assustador, porque quem trabalha com criança, antes de mais nada, deveria proteger as crianças, né? Médicos que trabalham, professores, educadores, treinadores, pessoas também que trabalham na parte da orientação espiritual. Essas pessoas, em primeiro lugar, ao trabalhar com crianças, a proteção deveria ser o objetivo maior, e muitas vezes nós não percebemos. É claro, né, Francine, isso nós estamos falando de um pequeno segmento das pessoas que trabalham nessa área, mas respondendo a tua pergunta, muitas vezes sim, são pessoas que já fazem as suas escolhas para conseguir ter acesso a esse público. E o que a ciência nos diz, ou como que ela justifica essa doença, né? Esse transtorno? Existem já pesquisas que indicam o que faz com que uma pessoa consiga ter atração, inclusive por bebês? As doenças psiquiátricas, os transtornos, eles são todos multifatoriais. Ou seja, o paciente ele já nasce com uma predisposição a desenvolver um transtorno, seja ele qual for. A ação do meio, a educação que ele vai ter, as experiências vividas, tudo isso contribui muito para a manifestação, como a gente diz, positiva ou negativa. Se aquela doença ela vai ficar mais fechada, sem uma manifestação maior, ou ela vai aflorar. Na pedofilia, é muito comum a comorbidade com a psicopatia. A psicopatia é a falta de empatia, é a falta de culpa, de amor ao próximo. Quando esses dois quadros eles estão juntos, e muitas vezes eles estão principalmente nos pedófilos que são criminosos e que são recorrentes. Não existe culpa, não existe arrependimento, o desejo do perdão não existe. Então, essas pessoas, elas cometem repetidamente o ato, planejam, e isso torna o tratamento muito limitado. Porque à medida que o paciente não sente culpa e não sente principalmente o desejo de melhora, que isso lhe cause um sofrimento, porque o que faz um paciente buscar o tratamento? O sofrimento psíquico. A culpa, o arrependimento, o desejo de melhorar. Mas como muitas vezes eles são sintônicos com esse funcionamento, no sentido de não quererem abandonar esse ato repetido, isso faz com que a nossa visão de tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterapêutico, fique muito restrito. E esse é um dos problemas da pedofilia. E é uma das preocupações que, inclusive, as pessoas que trabalham com segurança também têm, porque sabem que os atos muitas vezes se repetem. Se é uma predisposição, um pai pedófilo, o filho pode ser um pedófilo? Existe algo genético? Essa relação genética, ela não é tão direta assim como em outros transtornos. Tá? Inclusive, existe uma ideia muito errada até de que o pedófilo
foi um paciente abusado no passado. Não. Os estudos mostram que é uma menor parte desse grupo que já sofreu abuso. Porque as pessoas que foram abusadas, isso representa um sofrimento para toda a vida. E muitas dessas pessoas, elas têm uma postura muito evitativa no futuro. Né? Principalmente em relação à sua família, os filhos, o cuidado redobrado. Então, isso é mito, Francine, de que os pedófilos foram vítimas de abuso sexual. É claro que existe um percentual, como toda a população em geral, porque, infelizmente, o abuso sexual, ele não é raro. E as estatísticas no Brasil, elas aumentam muito, infelizmente. Por isso a importância da denúncia sempre, porque um abusador faz muitas vítimas. Dificilmente é uma vítima só. Ele não tem essa necessidade ou essa obsessão por uma só. Não, dificilmente. É pelo ato? Sim, sim. Existem casos mais restritos, principalmente dentro de famílias, né? Porque o abusador, em geral, ele é uma pessoa próxima da criança. Ou é um familiar, um parente, mesmo que seja mais distante, um vizinho, um amigo da família. Isso é muito comum. Em se tratando de familiares, o abuso de uma única vítima, né, nós observamos através das pesquisas realizadas, acontece ainda de uma forma mais frequente. Né, vamos supor, um tio que abuse um sobrinho, um avô que abuse uma neta, que infelizmente existe e não respeita a idade, né? Nós, inclusive, em relação à idade, nós não podemos padronizar. Assim como em relação à profissão, classe social, a idade também não. Então, Francine, um único abusado, ele, em geral, é mais comum quando nós falamos de familiares, de pessoas muito próximas. Por ter fácil acesso, Exatamente. Por saber que não vai ser, por ter confiança que não vai ser descoberto. É aquela vítima-alvo. Mas muitas vezes, um abusador faz muitas vítimas. E isso até é o mais comum. E hoje, tem pedófilos que não praticam o ato. Ou é raro quem tem a doença e que não pratica? Infelizmente, Francine, o mais comum é que o pedófilo também seja um criminoso. Que é o ato, né? Que é o abuso. Que é o abuso. Porque assim, a pedofilia é o desejo recorrente, é o padrão de excitação que aquela pessoa tem, aquela fantasia, aquela fixação na criança, se estendendo até o início da adolescência. Tá? Isso é a pedofilia como um transtorno. O que é o crime? O crime se faz através do assédio, do abuso do ato em si, ou do acesso também a conteúdos de pornografia infantil, porque isso é crime. Alimentar esse mercado é crime, porque é o mercado que mais cresce hoje em relação aos atos criminosos. Porque um vídeo, dependendo da idade da criança, e olha que triste isso, né? Quanto menor a criança, mais valioso é o vídeo. É muito triste, porque existem vídeos até com bebês. Então... E que nem sempre são vídeos que tem algum ato sexual acontecendo com o bebê. Pode ser um vídeo que uma mãe postou do bebê tomando banho na piscina, enfim, e tá ali com nu, sem estar coberto, e aquilo na mão do pedófilo vira algo que para ele ativa o desejo. E daí, exatamente, a criança em si não tá vivendo aquele abuso, mas ele tá, sim, cometendo crime, porque tá vendo aquele vídeo de uma forma sexual. E quanto menor a criança, mais valioso é o vídeo. E não precisa realmente, para se tornar um crime, que o acesso a essas fotos, esse conteúdo, tenha qualquer forma de penetração, de ato em si. Por isso que é tão importante que as crianças elas sejam preservadas nas redes sociais. Às vezes são fotos até de biquíni, de maiô, não necessariamente sem roupa.
Mas com o acesso, né, porque o que os pedófilos, o que essas redes de comércio fazem? Eles procuram, eles vão atrás de famílias, pessoas que têm um perfil aberto, pessoas que têm muito hábito de postar, e vão garimpando e conseguindo fotos desses menores. É claro que, infelizmente, Francine, isso também é um crime hediondo. Existem pais que comercializam fotos de filhos. Tudo isso é crime. Então, qualquer acesso na internet envolvendo a sexualidade de crianças e de menores é um ato criminoso. Assim como o abuso em si e o assédio sexual, porque o assédio também ele é um crime. Assediar uma criança, tocar em uma criança, mostrar genitais, não precisa existir nenhum tipo de penetração. O abuso também se faz em outras formas e traumatiza da mesma maneira um jovem. E como fazer com que as famílias, os pais, consigam identificar, já que não tem, né, um estereótipo do pedófilo, o que fazer para resguardar essas crianças? Tanto na questão das redes sociais, que a gente sabe que a questão é não postar ou postar o mínimo ou cuidar com o que postar, sim, como também nas relações, né? Francine, a maior prevenção que um pai, que uma mãe, que uma família pode fazer é cuidar das crianças, é o olhar atento desses pais, é saber com quem que essas crianças brincam, é cuidar aonde elas vão, independente de ser um condomínio, por exemplo, né? Quantas notícias, infelizmente, já sabemos de pessoas próximas em condomínio, dentro de um bairro, saber aonde as crianças estão, com quem elas jogam na internet, porque os jogos também é uma forma que essas pessoas encontram de se aproximar dos jovens. Eles entram com uma fala, como se fossem uma outra criança, um outro adolescente, conversam, eles entendem tudo do mundo deles, eles têm a linguagem deles. Por isso que é tão perverso, né? Porque a gente não sabe quem está atrás de uma tela. E aí vem a sedução, vem a amizade, jogam 1, 2, 3 vezes, começa a estabelecer um vínculo com uma criança. E muitas vezes os pais, eles não sabem o que está acontecendo no quarto do lado. Por isso que essa supervisão em relação ao acesso da internet e ao brincar, ela é muito importante, porque é nesses momentos que a vítima se aproxima, né? O abusador se aproxima da vítima. E aquela máxima de não deixar uma criança sozinha, sim, nunca, né? Sim. Até mesmo se dormir na casa de um coleguinha, de um amiguinho, que uma coisa era tão normal antigamente, sim, né? Hoje em dia tem que ser ainda mais vigilante. Tem que ser. Não só com as meninas, mas também com os meninos. Existe um índice, mais abuso de menina, mais abuso, ou a gente pode equiparar eles? Incidências meninas, infelizmente, né? Na verdade, infelizmente, qualquer criança, mas estatisticamente as meninas ainda são mais abusadas do que os meninos. Existe uma visão também muito errônea, Francine, de que um jovem, um adolescente, quando iniciado, né, sua prática sexual muito precocemente, que isso é algo normal, é algo que possa até ser bom para esse jovem. Essa ideia existe em alguns locais, às vezes mais no interior, de que o menino precisa ter uma iniciação cedo na vida para se tornar homem, para ter uma postura mais máscula. Isso é muito errado. A iniciação sexual, ela tem um momento para acontecer. E esse jovem, ele precisa estar preparado para isso. Então, os meninos, eles têm que viver de acordo com a sua faixa etária. Às vezes os pais, a sociedade, às vezes até parentes, querem tornar isso mais precoce. É errado. A infância precisa ser vivida e a adolescência também. E o ato sexual, ele tem que estar vinculado a um ato de amor, não ao uso do corpo. Isso é muito importante. As famílias, elas precisam valorizar isso, principalmente os pais,
que o ato sexual seja um ato de carinho, de respeito e também de amor. Sim, porque isso vai reverberar pelo resto da vida dessa pessoa. Pelo resto da vida. E são os primeiros padrões de relacionamento que vão nos fazer repetir, né, as nossas escolhas e os nossos desejos. Isso é muito importante, Francine. Muitíssimo importante. E, doutora Márcia, como a gente chega, né, um pedófilo, ele procura tratamento? Ou ele é imposto um tratamento a ele, porque daqui a pouco foi descoberto, sim, e daí é encaminhado, já que muitos não têm essa empatia de entender, né, de se colocar no lugar da vítima. Como é no consultório isso, enfim, na prática clínica, como é que chega esse perfil do pedófilo no consultório? Dificilmente é de forma espontânea, lamentavelmente. Porque uma pessoa que busca tratamento de forma espontânea, ela percebe que isso gerou um sofrimento dentro dela e ela quer mudar esse comportamento. Quando um pedófilo está em tratamento, em geral é por determinação judicial, por um processo e realmente por uma condição de liberdade, semi-liberdade, enfim. Isso torna tudo mais difícil, porque é um tratamento que ele é induzido. E como é um padrão de comportamento que vem desde muito cedo na vida, é difícil mudar. Porque em muitas oportunidades que esse paciente vai ter, o índice dele recorrer a esses atos é muito grande. Existe tratamento, medicamento? E a gente pode dizer que existe cura? Não existe cura. Dificilmente existe cura. Até porque, na maior parte dos casos, e isso se nós formos falar naqueles pedófilos que cometem vários crimes, que são recorrentes, como eu te falei, existe a associação com a psicopatia, que é a falta de culpa, de empatia, de arrependimento. Então, são pessoas que, mesmo medicadas, usando remédios que diminuam a sua impulsividade, né, agressividade, enfim, existem maneiras de diminuir esse desejo exacerbado e, às vezes, até agressividade mesmo, porque mesmo não sendo agressivos, os abusadores, eles têm sempre uma postura de dominância. Sempre. Por isso a criança. Eles sempre prevalecem, é o desejo deles que prevalece. Então, é uma violência que está enrustida, que está presa. Mesmo medicados, esses pacientes têm uma tendência muito grande à repetição dos seus atos. E como nós, como sociedade, sabendo disso, conseguimos lidar com esses pacientes ou com esses pedófilos que abusam, né? Que cometem o crime? Francine, eu acredito que de duas maneiras. Tá? Não existe um consenso. Estou te dando agora a minha opinião de acordo com a minha experiência. Primeiro, sempre a supervisão das crianças, né? A denúncia em todos os casos em que for comprovado. A investigação por parte dos pais, isso também é fundamental quando uma criança relata algum ato diferente de uma pessoa ou que se sentiu desconfortável, porque a criança, quando pequena, às vezes ela não entende exatamente o que aconteceu, mas ela relata um desconforto, um não querer ficar com uma pessoa. Os pais têm que estar muito atentos a isso. Porque a criança ela é muito espontânea, ela é muito transparente. Então, a prevenção através desses cuidados, a denúncia, e que também existam formas da sociedade se prevenir e exigir também das autoridades competentes que seja feita a devida colocação dessas pessoas em supervisão judicial. Porque uma pessoa que abusa continuadamente de menores, que pratica isso de forma seriada, como nós falamos, essa pessoa, ela precisa, se ela não estiver presa, estiver em processo, vamos supor, que ainda não tenha sido condenado, uma supervisão permanente dos seus atos. E mesmo que condenada e cumpra, quando sair, sim. Um olhar ainda mais atento. Sim, a prevenção
disso, né? E a prevenção, não só através do tratamento, para diminuir a impulsividade dessa pessoa, mas também uma fiscalização dos seus atos. Isso é muito importante. E além, né, nós falamos sobre o tratamento, os cuidados e o tratamento para aquela pessoa que é diagnosticada. Mas e nós, como sociedade, como pais, irmãos, como que a gente pode analisar que daqui a pouco um jovem, uma criança da nossa família, um jovem, está se mostrando ter esse desvio? Não é a abusada, e sim o abusador. Que ele tem como um pai perceber que o filho está desenvolvendo esse comportamento? É como se fosse uma tendência, né, Francine? Sim, através, assim, das suas atitudes, através da sua busca, né, com quem brincar, o tipo de brincadeira. E esses jovens, eles têm que ser encaminhados o quanto antes para tratamento. Porque um transtorno, independente de ser um transtorno de personalidade ou até mesmo da preferência sexual, ele pode ter o seu curso modificado durante a infância e a adolescência. A nossa estruturação de personalidade, ela acontece aos 18 anos. Então, muito pode ser feito. Uma criança com alteração do comportamento, que apresenta uma sexualização precoce, interesses sexuais que são inadequados para a idade, essa criança ela precisa ser avaliada, para que os pais entendam o que está acontecendo. Se é uma influência de outros amigos do meio, do colégio. Uma outra situação muito preocupante é a pornografia na internet, muitas vezes o acesso muito precoce dessas crianças. A sexualização precoce das crianças, ela é muito preocupante e ela tem aumentado muito. E muitos pais, inclusive, alimentam, né, incentivam uma adultização precoce. Sim. A adultização, ela acaba na nossa sociedade sendo vinculada a uma sexualidade, né? Sim. Francine, uma criança, ela deve se vestir como uma criança. Sim. Ouvir música de criança. Exatamente. Dançar como uma criança. Criança não usa maquiagem. Criança não usa roupas insinuantes. Então, isso é muito importante que os pais também deem o exemplo. Porque às vezes não adianta cobrar e dentro de casa acontecer tudo diferente. Sim. A criança ela tem que brincar e brincar com outra criança. Eu sempre recomendo para os pais, eu sempre pergunto em relação aos meus pacientes, qual a faixa etária que esse paciente brinca? Porque o brincar precisam ser colegas, amigos de uma faixa etária semelhante. 1, 2 anos de diferença, tranquilo, mas precisa existir um núcleo que converse dentro dos mesmos interesses. E isso muitas vezes acontece, as famílias elas não se dão conta, é uma criança que está inserida às vezes em um grupo maior, tanto menino quanto menina, e começa a modificar o comportamento, os interesses, porque cada faixa etária, mesmo dentro da infância, tem os seus interesses, o seu brincar. E isso precisa ser respeitado. Às vezes a gente quer terceirizar o filho, né? Sim. Vai lá com o primo mais velho, vai lá brincar com ele, porque tu tem lá teus afazeres, mas talvez o primo mais velho, de 5 anos mais velho, não vai ser a companhia ideal para aquela criança. Sim, para aquela fase. Para aquela fase. Né? Por isso que esse tempo investido nos filhos é o tempo mais importante. É na infância e na adolescência que um filho mais precisa dos pais. Claro que precisa em todas as fases da vida, mas o desenvolvimento e a estruturação da personalidade, que acontece até aos 18 anos, é fundamental essa supervisão dos pais. E essa confiança nos pais. Sim. Como lidar com a questão do silêncio, né? A gente sabe que muitas vítimas, tu descobre, né? A família descobre o abuso
quando já está há 2 anos acontecendo, há 3 anos acontecendo, ou até meninas que vão contar isso na fase adulta já, que lá quando criança aconteceu e nunca teve essa confiança de falar. Isso também passa com relações saudáveis com os pais, a confiança das crianças. Quanto mais elas se sentirem confiantes com seus pais, mais fácil ou mais segura a gente vai ter de saber qualquer comportamento errado que aconteceu com elas? Com certeza, Francine. Muitas crianças não falam do abuso por medo. Medo de represália, e não de castigo. Não medo do abusador, medo da represália dos pais. Exatamente, da crítica, que possam se sentir culpadas por isso, castigadas. Infelizmente, eu escuto muito no consultório. Pessoas que sofreram, às vezes, por muito tempo, abuso e que não contaram para os seus pais. Com medo da atitude, às vezes também medo da ameaça do abusador, desse constrangimento, né, que o pedófilo muitas vezes faz, e faz com maestria, né, porque isso tudo é muito planejado por forma do pedófilo, porque existe todo um tempo de aproximação da criança, estratégia, mas o diálogo aberto, esse olhar atento, esse conversar sobre qualquer assunto, porque às vezes as famílias, elas têm restrições e elas têm vergonha de comentar sobre sexo, sobre abuso, sobre o que é uma violência, o que é um assédio. Os pais não devem ter esse receio e devem deixar sempre uma porta aberta, Francine, para que as crianças falem. Que se alguma coisa estiver incomodando, desagradando, que elas tragam, porque é o adulto que vai fazer essa análise, essa pesquisa. Mas a criança, ela tem que se sentir confortável e ela tem que se sentir validada. Muitas vezes os pais não acreditam nas crianças, não validam, acham que isso é uma invenção, que é uma criação da cabeça delas. Na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. E também aquela questão, né? Por ser criança, a gente não pede licença para tocá-las, né? Eu digo muito isso assim, quando a gente vai trocar uma fralda, a gente deveria, por mais que seja um bebê, pedir licença porque eu vou trocar a fralda, eu estou mexendo com um corpo que não é o meu corpo, né? O quanto que a sociedade, ou quanto que isso deve ser difundido, que quando tu vai falar com uma criança, tocar uma criança, enfim, até mesmo um médico fazer uma avaliação física na criança, quantas vezes se pede, por favor, ou com licença, posso tocar no teu peito? Posso ver como é que tá tua perna, né? E quanto mais as crianças aprenderem desde cedo que o corpo delas é delas e que elas merecem ser respeitadas, mas talvez a gente vai ter não só os pais sendo vigilantes, mas as crianças também sendo vigilantes delas mesmas. Claro. Essa conscientização, ela é muito importante. Na verdade, não só para as crianças. Todo paciente que é examinado, o profissional deveria pedir licença para fazer isso. E no caso das crianças, o exame das crianças deve ser acompanhado pelos pais, independente da especialidade médica que for. O pai acompanha, participa assistindo o exame. Isso é o correto. E muito essa questão, vou tomar banho, né, acontece muito, né? Estamos na casa dos avós, estavam na piscina, agora vamos tomar banho. Vai lá junto com fulano. Tu não sabe se a criança quer ir junto com fulano. Sim. E não banalizar isso. É muito importante. Eu sempre coloco essa situação do banho, que a criança ainda, muito precocemente, ela deve aprender a fazer a sua higiene sozinha. E não precisar até mesmo dos pais. Isso para o crescimento dela, para o desenvolvimento também da parte motora, do conhecimento do seu corpo. Isso deve sempre ser estimulado. A autonomia. A autonomia. Tá? E que andar sem roupa em casa não é o mais adequado. Aquela coisa, vou deixar só de fraldinha, tá quente. Não, pode ficar.
até falando coisa, mostrar as partes íntimas, porque tem, principalmente para meninos, existe uma brincadeira que algumas famílias fazem e que é extremamente constrangedora se as crianças tivessem consciência daquele momento. Sim. Então, essa orientação, esse cuidado, esse respeito com o corpo da criança, ele precisa iniciar em casa. Os pais conversando que no corpo ninguém toca, nas partes íntimas também não, que o banheiro ele não é compartilhado. Porque as crianças, elas saem da escolinha, vão para o ensino fundamental e lá não existe mais supervisão nos banheiros. Então as crianças, elas têm que estar orientadas a não entrarem com outras crianças, principalmente mais velhas, independente do sexo, Francine. Isso é uma questão de respeito. Então, esse aprendizado em relação à sua higiene, aos seus cuidados, isso deve iniciar muito precocemente. Para que ele não precise depender de outra pessoa naquele momento e daí abrir uma porta para daqui a pouco um abusador se aproximar. Porque o abuso ele pode acontecer até em um banheiro de escola. Né? A gente sabe, muitos casos acontecem e muitas escolas não existe uma supervisão lá dentro, então a orientação das crianças ela é fundamental. Esse preparo quando elas entram em uma escola fundamental, isso deve acontecer por parte de todas as famílias, porque isso é preventivo e serve para toda a vida, né? Para toda a vida. Doutora, se aproximando para nosso encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a pedofilia, sobre o momento que nós vivemos, né, como sociedade, e o que... Claro, a gente já deu aqui várias dicas, enfim, várias orientações, mas para a senhora, o que é fundamental que quem nos assistiu, saia daqui dessa conversa sabendo? A pedofilia é um transtorno que existe em todo o mundo. É um transtorno grave, com limitações muito grandes de tratamento. E a prevenção dos atos criminosos por parte dos pedófilos, ela é muito importante, de duas maneiras. A primeira delas é a orientação dos jovens em relação a isso, junto com a supervisão dos pais. Né? Porque a orientação apenas sem supervisão, muitas vezes, ela é falha, por falta de crítica da criança. As crianças, elas precisam ser mais acompanhadas. Uma segunda mensagem muito importante é a situação da denúncia. Muitas famílias, por se tratarem de pessoas próximas de suas famílias, não denunciam casos muito importantes. A denúncia, ela deve acontecer para que novas vítimas não sejam feitas. Sem a denúncia, não existe o encaminhamento, né, muitas vezes ao tratamento, as condições de supervisão desse abusador, e aquela vítima, ela pode ficar livre do abusador, mas outras novas irão se formar. Então, as atitudes preventivas da família, dos pais, de orientação e a denúncia, ela é muito importante quando nós falamos de pedofilia. E, doutora Márcia, nos casos dos pais, né, que denunciaram e que tiveram, infelizmente, seus filhos abusados, a orientação para esses pais no cuidado, no acolhimento dessas crianças e na importância dessas crianças serem também acompanhadas e tratadas. Sim, uma criança abusada, ela apresenta sintomas por toda a vida. Quanto mais cedo essa criança for encaminhada para um tratamento psicoterapêutico e, se necessário, também psiquiátrico, melhor. Porque o abuso gera traumas muito profundos e muitas dificuldades depois no relacionamento, no desenvolvimento afetivo e nos relacionamentos que esse abusado vai estabelecer na vida adulta. O tratamento, ele é fundamental. E não desaparece nunca aquela dor, aquele sofrimento do abuso. Mas o paciente, ele consegue ressignificar muito desse trauma,
para que ele não reproduza essa violência que ele sofreu depois de outras formas consigo próprio, porque muitas vezes o abusado se castiga, se penitencia, se sente culpado, se sente sujo, tem uma autoestima muito baixa e tem dificuldade também nos vínculos afetivos com outras pessoas. Então, é muito importante o tratamento, é fundamental. Muitos se sentem culpados, né? Sim, sim. E por isso não denunciam, não contam, né? Porque sentem culpa, sentem vergonha do que aconteceu. E este foi o terceiro episódio do Entre Nós, desta vez falando sobre pedofilia. Já sabe, nos siga nas redes sociais, ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios e encaminha, compartilha para quem precisa saber mais sobre saúde mental. Te espero no Entre Nós na próxima.